E aqui entra o ponto da questão das celebridades. Já te expliquei como funciona a necessidade de redução populacional, como que eles fazem para aplicar isso e você aceitar numa boa, porque a morte de uma pessoa até comove, dependendo de quem seja essa pessoa. A morte de 1 bilhão, bom, não importa muito porque você nem sabe o que é 1 bilhão. E eu te expliquei que eles precisam reduzir o número de pessoas, é essencial nos planos deles. Mas e as celebridades? Onde elas se encaixam? Bom, celebridade é muito útil para controle de massa. Hoje existe uma fábrica de celebridades. Principalmente com essa tecnologia de comunicação, que é a internet, tem até uma nova classe de celebridades, são digitais influencers, influenciadores de massa. Então, o cara pode ser um apresentador de TV, pode ser um jornalista, pode ser um ator aparecendo nas TVs, pode ser um youtuber, pode ser só um digital influencer de redes sociais, digitando qualquer bobagem. Pode ser qualquer um, mas tem um monte de gente seguindo eles. Mas se você pensar na quantidade de pessoas que existem na Terra, o número de influenciadores é mínimo. E esses influenciadores servem a outras pessoas, inclusive. Então todo mundo que é uma celebridade, que é um ídolo, trabalha para outras pessoas. É criado, é gerenciado por outras pessoas. O Neymar tem um cara por trás dele que paga o salário dele. Então o Neymar não é o cara mais poderoso do mundo, tem um cara muito acima dele. As grandes modelos, tem gente que banca essas grandes modelos, que paga o salário dela e manda elas fazer o que eles quiserem. Os grandes atores, atrizes, seja de cinema, de novela, ou os grandes atletas, como eu citei aí o Neymar, mas existem outros, as celebridades em si. Você vai entender que tem gente por trás deles. Gente que contrata eles, ordena o que eles têm que fazer. E gente a quem eles devem, ali, submissão. Então eles não são os mais poderosos, mas para a massa, aparentemente, sim. Essa é a função deles. Eles foram criados para isso, para influenciar a massa. E aí entra o ponto de uma Marília Mendonça. É basicamente isso. Uma influenciadora de massa. Que entorpece ali a galera, deixa a galera ali no pão e circo, ela oferece o circo para a galera, e a galera fica ali, hipnotizada ali e meio que desliga do restante das coisas que estão acontecendo. Muitas delas ruins. Muitas delas ameaçadoras, a própria existência da pessoa. Mas que ela ignora, consciente ou inconscientemente, porque é mais legal viver a vida da celebridade. Cantar a música dela, ver o vídeo dela lá, com ostentação e tal, mostrando a mansão deles e tal, a vida de luxo deles. Mas você não se ligou que aquela celebridade foi criada, muitas vezes artificialmente, cara. Tem um processo, tanto de criação como de seleção dessas celebridades. E você meio que ignora, porque não é importante para você. O importante é que existe aquela celebridade para você seguir. Muitas vezes ela é até um exemplo, uma inspiração para você. Que você acha que um dia pode se tornar uma pessoa igual a ela. Poderosa, cheia de dinheiro, famosa. É isso. Ela serve desse tipo de inspiração. Para conter a massa, fazer a massa ficar iludida, acreditando no sistema. Olha, segue todas as ordens, faz tudo direitinho, se esforça muito, e não perde tempo aí questionando, duvidando, se revoltando. Faz tudo o que eles estão pedindo, quem sabe um dia você vai ser igual àquela celebridade que você admira. Se não der para ser, se você for menos iludido do que isso, você pelo menos vai querer viver a vida dela. Através das redes sociais, através aí dos compartilhamentos de conteúdo deles, das falas deles. Você vai seguir o que ele diz. Você vive a vida deles. Olha só que coisa maravilhosa que serve para controlar a massa, uma celebridade. Mas é o que eu falei, existe todo um processo de seleção e criação dessas celebridades. Eu penso nos seres humanos como uma espécie de lotes. Tá? A cada geração de seres humanos, existem lotes. Existe um lote de seres humanos que vem com dons, vem com habilidades especiais, extraordinárias, diferenciadas. Eles surgem aí, tá? Nascem assim. Não sei se é uma questão genética, se é uma questão ainda acima da nossa capacidade de entendimento e percepção, mas surgem na humanidade pessoas com habilidades espantosas. O problema é qual delas vai realmente se destacar, qual delas vai ter oportunidade de se tornar realmente uma celebridade.
Você deve conhecer uma pessoa que joga muita bola na quebrada aí, no campo da várzea, na quadrinha da escola. O moleque tem uma habilidade absurda, cara. E você compara com alguns profissionais de futebol, por exemplo, e você não entende, né? Por que aquele moleque da sua quebrada não vira um profissional, já que ele joga mais do que muitos daqueles lá? Porque ele não foi selecionado, ele não foi escolhido. Nem todos serão. Ele nasceu com dom, nasceu com habilidade, mas o máximo que ele vai ser é um entregador, né, de comida aí no iFood. É o que sobrou para ele. Mas joga tanta ou mais bola do que muitos daqueles que estão lá. Em outros ramos, né, em outras, né, categorias, também tem gente assim. Você vai encontrar uma pessoa que canta muito. Deve ser um parente seu, ou alguém que você conhece, ou que você viu num barzinho, né, numa quebrada qualquer aí, e tem uma voz e uma habilidade, às vezes, para tocar que é absurda, cara. Absurda. E aí você vê um monte de gente que mal sabe cantar. Gente aí com só produção artificial em cima da sua voz, né, do seu show, né, e fazendo um maior sucesso, fazendo um maior rebu aí nas redes. E aquele cara, aquela menina que você conhece, canta muito, um artista nato, né, um talento absurdo, nunca vai ter uma oportunidade. No máximo ela vai ser caixa do supermercado. Por quê? Porque não teve oportunidade. Porque o sistema não selecionou ela. Tá? E existem assim outras classes, né? Atletas, artistas, né? Até pensadores. Né? Em determinadas classes, né? Excepcionais, por exemplo, que exigem, né, que você trabalhe o dom, né? Ainda é mais difícil você ver que existe na população perdida por aí. Um atleta diferenciado, de salto, de natação, de corrida, existe toda uma questão de treinos e tal. Cara, pode ser que você tenha passado por um hoje no ponto de ônibus. Um atleta olímpico no ponto de ônibus que nunca teve uma chance realmente de ser atleta. Mas ele tinha todo o potencial físico para estar lá. Talvez você tenha visto hoje, por exemplo, na fila, né, do supermercado, uma pessoa que aparentemente é comum. Mas se essa pessoa fosse realmente, né, treinada ali, tivesse toda uma questão de oportunidades ao redor dela, talvez seja um grande cientista. Eu falo sério. Seja muito habilidosa com números, com questões lógicas, ou tem uma mente muito à frente do seu tempo, mas está ali, né? Trabalhando como escravo, às vezes servente de pedreiro, né? Ou um vendedor de rua, e nesse momento ele está lá gastando um pouquinho de moeda que ele ganhou, né, para sobreviver mais um dia, na fila de um supermercado. Ele está ali, perdendo o tempo dele ali. Mas, cara, podia ser uma pessoa especial que ia ajudar a humanidade a dar passos incríveis, né, no seu desenvolvimento. Mas está desperdiçado ali, cara. Então, ao seu redor, ou até mesmo você, está sendo desperdiçado. Talvez você tenha um dom especial, mas, porra, fica por isso mesmo, porque você não teve oportunidade, você não foi selecionado. O sistema sabe que você existe. Existem essas pessoas com essas habilidades. Né? Mas tem um processo de seleção muito rigoroso para saber quem vai ser ascendido à celebridade, a destaque mundial, para se tornar um influenciador de massa. Eu acho que esse processo de seleção, né, leva em consideração vários fatores. Tá? Deve levar em consideração o seu sobrenome, o lugar de onde você nasceu, né, as suas questões sociais, do seu meio ali, né, a questão dos documentos, eu penso muito nisso. Quando você nasce, você ganha um registro, tem um número, depois você vai tirar um RG, tem um número, um CPF, tem um número, sua carteira de motorista tem um número. Você é marcado de diversas formas, entendeu? Como o número da besta, se você quiser. Então você tem várias marcas que determinam o que você vai ser, né? Até onde você vai, né? O que você pode fazer, quem você pode ser. Tá tudo marcado lá, cara. Desde o seu sobrenome aos números dos seus documentos, né? E, né, ao meio social ao qual você convive. Tá tudo lá. Você só vai até determinado local, aqueles números determinaram isso para você. E eles sabem disso. O sistema que criou todo esse processo aí de marcação, ele sabe onde encontrar você se ele quiser. Sim. E aí ele vai estudar outros critérios ainda para selecionar, né, essas celebridades, esses ídolos. Como, por exemplo, a questão da história de superação. Muitos ídolos têm toda uma história, né, de comovente de superação antes de se tornar uma celebridade. Ele se supera, ele se esforça, ele veio lá de baixo das questões humildes, das necessidades que ele passou. Porque a história dele tem que ser assim. A história de construção da celebridade tem que ser assim,
para que você se identifique com ele e passe a admirá-lo, passe a segui-lo, passe a usá-lo como exemplo. Olha aquele cara que cantava lá no barzinho, né, não ganhava nada e tal. Olha, hoje está cantando aí no festival, né, tem discos e tal, tá na internet, fazendo shows. Estou fã dele, né, vou ser que nem ele, vou me esforçar muito. Ou não, ou só vou ficar vivendo a vida dele ali, curtindo ali a arte dele e tal. Esquece se eu tenho alguma arte, se eu tenho algum talento. Não, deixa isso pra lá, cara. Nunca vou ter oportunidade mesmo. Mas ele foi criado, ele foi colocado lá, né, inclusive por essa história dele, que comoveu você. E aí sim ele vai ter a oportunidade de se tornar uma celebridade, de se tornar um ídolo. Uma vez lá, uma vez escolhido por eles, né, eu acho que eles são divididos ali também em classes. Né, tem as celebridades, né, que hoje são as digital influencers, né, que estão na moda, mas tem lá, desde que a gente entende por humanidade, tem sempre aquelas pessoas de destaque. Acima delas tem umas pessoas, né, superiores ainda, os grandes ídolos. São pessoas assim que falam, nossa, esse cara era muito mais foda do que as pessoas mais fodas. Essa questão dos links não importa muito. O que importa é que, para eles se garantirem no seu espaço, né, como celebridade ali, eles têm que ganhar uma recompensa por isso, digamos. Até para se tornar uma pessoa, né, de um status superior, né, bem, digamos assim, bem sucedida para servir de exemplo para outros e tal. Então eles ganham muito, tá? Eles são bem recompensados. Né? E é a forma que também, realmente quem tem poder controla, né, esses influenciadores, né, para fazer o que eles quiserem. Então eles são pagos. Tá? Mas para ter acesso a certos pagamentos, a certas recompensas, eles têm que adquirir certos conhecimentos. Então você vai ver que muitas celebridades têm acesso a conhecimentos que talvez eles nem entendam muito bem, mas eles sabem aplicar na prática. Como, por exemplo, né, um conhecimento sobre palavras, gestos, né, cores ou atitudes de poder, que trazem poder pessoal a quem detém esse conhecimento. Então eles fazem certos gestos, eles usam, né, certos símbolos, eles falam certas palavras, eles se envolvem com outras certas pessoas, né, e isso dá vantagem para eles, isso dá um benefício pessoal a eles. Foi passado a eles esse direito a chegar a esse nível de conhecimento para garantir, né, um certo poder, um certo status na sociedade, logicamente com limites, né, mas eles têm isso. Mas a Marília Mendonça, no show dela, falou tal coisa, isso quer dizer, na interpretação, cara, pode ser uma palavra de poder. Ela sabe usar uma palavra de poder. Ela sabia que se ela fizer um gesto de um olho, por exemplo, é que ela está fazendo um símbolo de poder. Ela sabe que se ela colocar um certo símbolo na capa do álbum dela, né, ou numa tatuagem dela, ou numa roupa que ela usa, num brinco, que, por exemplo, ela está fazendo, né, uso desse conhecimento oculto. Ela está atraindo poder para ela. Muitas vezes esse poder é convertido em questões financeiras, mas tem mais coisas envolvidas. E aí vem o babaca e fala assim, não, ela fez um pacto com o demônio, fez um pacto com o Satã e tal, e aí ela morreu porque foi sacrificada no processo, foi descartada. O sistema realmente usa até inclusive o descarte dessas celebridades, né, para induzir, para influenciar a massa. Né? Até o processo de decadência de algumas celebridades que ousam falar do pouquinho do conhecimento que eles têm, né, e dos compromissos que eles assumem para chegar lá, né, eles têm, às vezes passam por um processo de morte ou decadência da sua carreira, até a sua reputação acabar, né, e descerem, né, do pedestal onde foram colocados, também serve para servir de exemplo para a massa. Olha, aquela pessoa era super poderosa, decaiu, olha aí, me virou mendigo. Por quê? Porque não seguiu as regras. Porque não foi ideal. Não fez o que mandaram. Então eu vou continuar fazendo o que mandaram porque eu não quero decair como ela. Olha que você não está em lugar nenhum. E ela, que estava no máximo, caiu. Aquela pessoa morreu, uma queda de avião. Por quê? Porque ela tinha um compromisso com o demônio, chegou ao auge, né, da fama e agora o demônio veio buscar a alma dela. Não funciona assim. Ela sabia de muita coisa oculta, de muito conhecimento restrito ao restante da humanidade, né, ao restante da massa. Isso deu vantagens a elas, recompensas financeiras, deu um poder, um status a ela, logicamente que com limites, né, que é controlado por pessoas acima dela, por trás dela. Né, e realmente ela assume alguns compromissos, ela tem alguns comportamentos que às vezes podem, né, levá-la a uma queda, a uma morte. Né,
ou a subir ainda mais, né, na sua classe ali de influenciador. Sabe, cada um tem o seu caminho ali, o seu entendimento, os seus limites. Não é porque ela usava uma palavra de poder, um gesto, um símbolo qualquer, né, oculto à maioria das pessoas, que ele é tão restrito que colocaram até uma mecânica de restrição dizendo que aquilo é satânico, é proibido. Mas quem faz uso, usa muito bem e está muito bem usando aquele símbolo. E você fica achando que é uma coisa, né, do Satã, não vou usar. Cara, isso aí para ela é uma vantagem que foi passada a ela. Ela chegou num ponto, ela está sendo usada, né, contratada naquele ponto e ó, em troca eu te dou acesso a esse tipo de conhecimento. E aí você usa da melhor forma que você quiser. Assume certos compromissos, né, com alguns comportamentos que podem ser até meio, né, contra a ética, contra a moral da maioria das pessoas. Talvez você esteja programado a entender aquilo como antiético, imoral. É só uma forma de restringir você no acesso àqueles conhecimentos, àquele poder, aquelas vantagens. É uma forma de quem tem vantagens, quem tem poder, né, ficar onde está, bem protegido, limitando o acesso de outras pessoas a esse poder. Então não, ela não foi sacrificada no outro processo. Não entendo assim. Ela tinha conhecimento, todas essas celebridades, todos esses artistas, né, todos esses ídolos têm acesso a isso. Mas saiba que tem pessoas atrás deles. E eles estão sendo usados para influenciar a massa. Então é importante para eles, por exemplo, que quando uma celebridade essa morre, né, e aí pode ter várias circunstâncias envolvidas na morte dela, ela tenha sido assassinada, tenha sido neutralizada, tenha sido uma fatalidade, né, ou tenha outros níveis de energia atuando acima da nossa capacidade de entendimento e de percepção. Né? Então tem várias coisas que podem acontecer na morte daquela pessoa, mas vai ser explorado pelo sistema. Como, por exemplo, a gente ficar debatendo a morte de uma celebridade, como a Marília Mendonça, e não observar que lá no Congresso os caras estão desviando 50 bilhões de reais numa PEC dos precatórios. É muito mais importante a morte da Marília Mendonça, a morte de uma pessoa, que é uma tragédia, do que o roubo de 50 bilhões de reais, que pode representar a morte de, sei lá, 50 milhões de pessoas. Entendeu? A morte de um é muito mais importante, né, do que a morte de milhões, porque você não tem noção do quanto é milhões. Você nem foi levado a entender quanto representa esses milhões. Não sei se eu passei a missão, a visão para vocês, mas a ideia era essa. Desculpa aí a extensão do vídeo, beleza?